doença grande que surgiu foram as gripes, né? As gripes, elas causaram várias pandemias. Uma delas foi a gripe espanhola, que na verdade começou na Ásia, na China, mas só foi notificada, ou seja, o mundo só tomou conhecimento dela quando ela chegou na Espanha, que a Espanha falou que estava acontecendo uma gripe. Então por isso que chama gripe espanhola, não é porque ela começou lá na Espanha. Essa gripe foi em 1918 e matou mais de 50 milhões de pessoas. Nós tivemos também, no começo desse século, uma epidemia da gripe asiática. A gripe asiática começou na China, foi para os Estados Unidos e Canadá, sorte que não espalhou o mundo todo. E a gripe asiática ela foi contida não com vacina, com nada, mas com educação, na verdade. Ou seja, o governo chinês treinou todo mundo a usar máscara, então as pessoas só saíram na rua de máscara e com isso eles seguraram a epidemia. Então a gripe asiática ficou confinada na Ásia e não se espalhou para o mundo todo. Então, antes de continuar, eu quero avisar que as previsões para o futuro não são nada confortantes. Nesse século nós estamos vivendo uma pandemia nova. Todo mundo está esperando uma nova gripe, que é chamada gripe aviária, né? É um vírus muito parecido com o de 1918 e que tem um grande risco de causar uma pandemia, ou seja, a gente fala em pandemia quando pega o mundo todo, né? Não é só um país, uma cidade, uma coisa dessa. Foi o que aconteceu em 1918, pegou o mundo inteiro, matou 50 milhões de pessoas. E a OMS e outros órgãos de saúde estão estimando que se ocorrer agora essa gripe do frango, nós podemos chegar a ter mais de 150 milhões de mortes. Vocês imaginam uma cidade como São Paulo, que tem 20 milhões de pessoas, se a gente estimar que 10% vão ficar infectados, nós vamos ter quase 2 milhões de mortos. E não vai ter cemitério para enterrar, não vai ter sistema de saúde que se mantém isso. O H5N1 é um vírus só de ave. Na verdade, ele é um vírus de pato, né, que passou para o frango, e do frango ele tem passado para os homens. Hoje nós temos, o último dado que eu vi, acho que foi essa semana ainda, 238 casos de gripe aviária, 129 mortes. Né? É bastante, é mais de 50%. E esse vírus ainda ele é um vírus de frango, de ave. Né? Ele é da ave, ele acomete o homem, mas só se você manipular com ele, se você trabalhar com frango e coisas tipo, é contato direto da ave com o homem. O grande medo é que ele sofra uma mutação. Tem dois tipos de mutação que ele sofre. Uma é ele mesmo se humanizar, ou seja, sofrer umas mutações nas proteínas mais estruturais dele, começar a infectar o homem e se espalhar como uma gripe sazonal, que é o H3N2, é o que circula hoje, ou ele se recombinar com outro vírus. Né? Por exemplo, se você tiver no mesmo indivíduo um H1, um H5N1 e um H3N2 se multiplicando, eles podem se misturar os dois e sair um vírus totalmente diferente, um H3N1, um H5N2, né? E ser o novo pandêmico. Então essas são as duas possibilidades. Maneiras de desenvolver uma vacina, já existem algumas vacinas candidatas e existem alguns tratamentos, né, antiviral que podem ter alguma solução. Então, eles estão fazendo isso, na verdade. Mas o que acontece? Se a pandemia acontecer, vão ser muitos casos ao mesmo tempo. Então nós não vamos estar preparados para isso. Nós não vamos ter vacina suficiente, não vamos ter medicação suficiente. Nós vivemos o século XX e XXI, são séculos em que o conhecimento é muito acelerado. Cada dia você tem uma nova descoberta, que no outro dia já está sendo revista, repensada. Né? Eu não acredito numa falta de conhecimento pela simples falta de conhecimento. Eu acredito numa falta de conhecimento pela não vontade política de se conhecer. Então, as epidemias hoje,
elas estão acontecendo nas regiões mais pobres, né, do hemisfério, né, principalmente no hemisfério sul. Elas estão acontecendo nas regiões onde falta saneamento básico, onde falta um cuidado maior com as pessoas, né? Então, quando eu falei perguntei da malária, a malária hoje é uma doença que mata muito no Brasil, principalmente nas regiões pobres do norte, no momento em que se fala da